Batemos 1000 inscritos aqui no canal e é claro que eu não me esqueci e, como prometido, eu vou responder as maiores dúvidas das pessoas que passam por esse processo da despersonalização, da desrealização. A única coisa é que vai ser num formato diferente e eu vou responder aqui. Não vai ser numa entrevista, vai ser num vídeo mesmo, conversando com vocês, até porque tem muita gente nova, inclusive esse pessoal que está chegando agora, que contribuiu para que a gente batesse 1000 inscritos, então muito obrigada! E antes de responder, então, vou fazer uma pequena introdução, como tem bastante gente nova aqui, vamos falar um pouquinho sobre despersonalização. Meu nome é Laura Moreira, eu sou terapeuta integrativa, alguém que já passou por isso por um bom tempo e que teve muitas experiências nesse processo. Bom, o que é essa tal despersonalização? Será que eu estou com despersonalização? Será que isso que eu estou sentindo é despersonalização? Né? Bom, vamos lá. A despersonalização é um mecanismo de proteção do corpo, caracterizada normalmente por sensações de desconexão, de não pertencimento. Então, quando o corpo está num estado de luta e fuga, ele dá sinais, não é? Ele tenta nos proteger. E normalmente o nosso corpo nos protege através dos nossos sentidos e muitas vezes bloqueando os nossos sentidos. Não que a gente vá deixar de ouvir, deixar de enxergar, não é nada disso, mas a nossa vista pode embaçar, né? O nosso ouvido pode começar a zumbir, o nosso olfato pode ficar aguçado. Por quê? Porque o nosso instinto é animal, embora sejamos seres humanos, temos o instinto de um animal, não é? Então, nós identificamos o perigo pelo faro se a gente buscar lá o nosso instinto primitivo. Então, o que acontece com muitas pessoas? Vista embaçada, zumbido no ouvido, sensação de não pertencer, sensação de não estar conectado, de não estar presente, a sensação de não estar sentindo o próprio corpo, justamente porque o sistema nervoso central se encarrega de bloquear essas questões aí, essas conexões, né? Essas associações para proteger o corpo. Agora, por que meu corpo está me protegendo e por que desta forma, né? Porque através dos meus sentidos eu tenho a sensação de não ter mais emoções. Eu olho para o meu cônjuge, eu olho para o meu filho, eu olho para um amigo, eu não tenho sentimentos. Né? Eu vou cuidar das minhas plantas, eu não tenho sentimentos, eu saio para algum lugar, eu não tenho aquela empolgação que normalmente eu tinha. Eu sinto que não é real tudo isso que eu tô vivendo. Eu sinto às vezes até que eu posso ter já morrido, né? Algumas pessoas sentem isso, sentem que já morreram e não é verdade. Agora, por que o corpo faz isso? O corpo faz isso quando ele identifica perigo. Então, por algum motivo, a pessoa que está vivendo isso, né, está indicando que ela está numa situação de perigo. Laura, mas eu não estou em perigo. Sabemos disso, mas o seu cérebro não sabe. E aí, ele resgata uma determinada informação que foi acionada por um gatilho e te protege. E essa questão, né, de proteger, de perigo, ela pode estar acontecendo por diversos fatores. Então, você pode estar sendo protegido por uma memória que você viveu lá na infância
e que foi acionada agora. Você pode estar sendo protegido por um acidente que você sofreu, por uma situação em específico que você viveu, que te causou medo, que te causou uma angústia profunda, que te causou questionamentos existenciais. Lembrando sempre que a maioria das pessoas que passa por isso são pessoas extremamente questionadoras e buscadoras. Então, são pessoas que já estão ali num processo de acordar, de despertar. Então, as sensações, né, que caracterizam a despersonalização são sensação de estar sonhando, sensação de estar num jogo, num filme, né? Sensação de não estar presente, como se o corpo estivesse ausente, como se a própria pessoa não estivesse ali ou não sentir o corpo mesmo sabendo que está ali. Sensação de que perdeu os sentimentos, a sensação de que a pessoa perdeu os seus sentimentos, de que ela perdeu as suas emoções. Isso também não é verdade, mas ela sente aquilo com muita força, aquilo é muito real para ela, né? Justamente porque o corpo, ele encapsula, vamos assim dizer, né? Ele cria uma cápsula em volta de tudo isso por proteção, porque ele está identificando perigo. E uma coisa muito importante também de falar, o corpo pode estar identificando perigo simplesmente pelos seus maus hábitos. Você pode estar comendo tão mal, você pode estar tão sedentário que o seu corpo está te protegendo, porque para ele isso é uma situação de perigo. Você está adoecendo, não é? Então, o seu corpo te protege. Mas voltando para os sintomas, tá? Sensação também de cabeça vazia, né? E de estar se assistindo ou de dentro ou de fora. Então, a pessoa pode sentir que ela está se assistindo de dentro da própria cabeça ou de fora, né? Como uma terceira pessoa. Sensação também de névoa mental, como se os pensamentos estivessem ali desconexos, desgovernados e ao mesmo tempo como se tivesse uma nuvem aqui na cabeça que não permitisse um raciocínio claro. Sensação de formigamento, né? Tem pessoas que sentem formigamento, tem pessoas que têm zumbido no ouvido, como eu falei no começo do vídeo. Acontece também da pessoa se olhar no espelho e não se reconhecer, mas não é que não se reconhece, que não sabe quem é aquela pessoa que está no espelho. Não é assim. É uma sensação de afastamento, como se algo separasse o reflexo dela mesma. Inclusive, ela não sente isso só com o espelho, mas ela sente isso com os ambientes, ela sente isso com as outras pessoas. E tudo isso que eu falei causa uma angústia muito profunda. Isso traz muito sofrimento para a pessoa que está sentindo, mesmo que ela consiga transmitir o oposto, ela está em sofrimento e ela precisa de suporte, ela precisa de apoio e não de julgamento. De julgamento nós já estamos por aqui, não é verdade? De julgamento nós já estamos cheios, julgamos, somos julgados, não é? E uma questão até particular, quando eu passava por isso, eu era julgada até mesmo pelos médicos, pelos profissionais da saúde, taxada de várias coisas que eu não era, por expor, por confiar àquele profissional o que eu estava sentindo, por falta de conhecimento e abordagem em relação à despersonalização. Agora vamos responder as perguntas, as maiores dúvidas dessa galerinha que está passando por isso. A primeira e maior dúvida de todas é: Laura, eu estou enlouquecendo ou eu posso vir a enlouquecer? E essa pessoa atrela essa pergunta à esquizofrenia também. Eu posso estar esquizofrênico?
essa é a pergunta que eu mais recebo. E não tem nada a ver. Na verdade, você está num estado de alerta total, né? Então você não está esquizofrênico, você não está enlouquecendo. A sensação de estar enlouquecendo se dá pelo momento que você está vivendo, a ruptura daquela personalidade e de você estar agora num processo de se recriar. Então, é muito comum que as pessoas que começam a sentir essa desconexão, esse não pertencimento, se sintam sem controle de si próprias, né? E essa sensação de não estar no controle, de não ter controle, de estar perdendo o controle, acontece justamente porque estamos transitando de uma fase para outra, mas porque essa pessoa que está passando por isso está sentindo coisas nas quais ela nunca ouviu falar, não é verdade? Então, quando a gente começa a ficar deprimido, a gente sabe que é uma depressão. Quando a gente começa a ficar ansioso, a gente sabe que é uma ansiedade. Mas quando a gente despersonaliza a primeira vez, a gente não sabe o que é. Porque é muito pouco falado, isso é muito pouco abordado. Eu espero de verdade que isso mude. Mas a pessoa começa a se questionar se ela está ficando louca, se ela está esquizofrênica, se ela está perdendo o controle, e ela associa a esquizofrenia pelos pensamentos intrusivos. Então, essa pessoa que está vulnerável começa a facilmente se identificar com todo pensamento intrusivo que vem. E ela está vulnerável porque para o corpo ela está num estado de perigo, numa situação de perigo e está sendo protegida. Então tudo, absolutamente tudo, é muito vulnerável para ela, sensível, né? Delicado. E aí fica muito mais fácil da mente sugestionar e dela se identificar com essas sugestões. Mas não. Esquizofrenia e loucura são outras coisas, é outro assunto e não tem nada a ver com despersonalização, tá bom? Segunda maior dúvida de todas as pessoas que estão nessa caminhada aí. Isso vai passar? Tem como passar? Eu vou ficar assim pro resto da vida? Gente, eu sou uma testemunha e eu testemunho quase todos os dias curas, né? Ressignificações. Então, assim como eu me curei não só da despersonalização, porque ela é um sintoma e não a doença em si, né? Mas a partir do momento que você cura a causa, você cura o sintoma, você cura o mecanismo, porque quando você arranca a raiz, não tem como o galho permanecer, né? Da mesma forma que eu testemunhei essa cura, que eu vivi isso na pele, eu também vi muitas pessoas passarem pelo mesmo, né? Pessoas virem até mim num estado de descrença total, né? Bem angustiadas e se libertarem. Então, sim, claro que tem como você sair. Eu sempre falo que tudo que começa inevitavelmente termina. Não tem como não ter fim uma coisa que teve um começo, mas eu entendo você. Você quer saber se isso vai demorar, na verdade. E tudo depende de como você está seguindo nesse processo e das escolhas que você está fazendo. É impossível que a gente se cure de algo escolhendo as mesmas coisas que fizeram a gente adoecer. Então, com certeza isso tem cura, isso
tem solução. Eu nem costumo falar cura porque eu não considero a despersonalização uma doença. Não considero. Considero a despersonalização apenas um mecanismo de proteção, apenas um sintoma. A ramificação do desequilíbrio, o indicativo do desequilíbrio. Não considero uma doença, mas entendo você e acredito profundamente e completamente que tem solução. Você precisa tomar novas decisões, seguir por novos caminhos e você precisa da orientação correta, tá bom? Terceira e última maior dúvida, e se eu não tiver respondido nesse vídeo a sua maior dúvida, que talvez seja uma dúvida mais particular, mais pessoal sua, deixa a sua dúvida no comentário aqui embaixo, que eu gravo um vídeo respondendo você, tá bom? Então, terceira e maior dúvida de quem está nesse processo da despersonalização. Quais são as melhores dicas para sair disso, para me libertar disso? O que eu devo fazer, né? Quais são as melhores coisas, os melhores caminhos para eu tomar para sair disso? Essa pergunta eu recebo demais. Às vezes tem gente que vem até mim no direct, vem pelo WhatsApp e já vem direto perguntando isso. Laura, me dá uma dica. Por quê? Porque é desesperador, realmente. E a pessoa tá desesperada para sair disso, para parar de sentir tudo isso, essa limitação, né? Porque isso de fato limita a gente em vários sentidos e em várias áreas da nossa vida. Mas eu quero colocar aqui uma observação, né? Abrir um parêntese aqui, que cada pessoa é uma pessoa. Então, eu não posso chegar em todo mundo e falar as mesmas coisas, dar as mesmas dicas, o mesmo suporte, como se fossem todas iguais. Eu preciso, no mínimo, conhecer aquela pessoa para saber qual é o melhor caminho para ela tomar. Conhecer um pouco da história dessa pessoa, conhecer um pouco do corpo, dos processos físicos, dos processos mentais e emocionais dessa pessoa, para saber qual é o melhor caminho para ela tomar. No entanto, tem algumas coisas que nós podemos fazer que pode ser de grande ajuda e que a gente ouve falar por aí. Afinal de contas, a despersonalização é só o sintoma. Então, nós precisamos cuidar do corpo. Se nós estamos com um mecanismo acionado de proteção, é porque nosso cérebro está entendendo que algo não está bem. Nós precisamos comunicar para o nosso cérebro, para o nosso corpo, que tá tudo bem. Como que a gente comunica o nosso próprio corpo, o nosso cérebro, que tá tudo bem? Dopamina. E dopamina natural. Então, nós precisamos abrir mão dessa dopamina sintética que nós estamos, né, colocando para dentro para trazer um prazer imediato, um prazer instantâneo, através do açúcar, através do álcool, através do tabaco, através das redes sociais, excesso de celular, né, através da pornografia. Então, esses mecanismos, né, de prazer instantâneo nos adoecem ainda mais e não comunicam o nosso corpo de que tá tudo bem. Muito pelo contrário, a gente vai ter um pico dopaminérgico e depois uma queda, e o nosso corpo já está fadigado, já está exausto e vai ter que trabalhar o dobro para produzir essa dopamina. Então, que a gente faça a nossa parte. E como que a gente produz dopamina naturalmente? Então, como que a gente sinaliza o nosso corpo de que tá tudo bem? A alimentação. Nossa alimentação é muito importante. O que nós colocamos dentro do nosso corpo é que vai determinar o nosso futuro, o nosso estado de ser, certo? Até porque
tudo está interligado, tudo está interconectado. Então, isso vai mexer nos nossos hormônios, que vai mexer no nosso emocional, que vai mexer no nosso psíquico e que vai para o espiritual, e aí é uma coisa só. Então, o que a gente come nos conecta ou nos afasta da gente mesmo, tá? Então, essa é a primeira coisa. Agora, entrar em detalhes sobre o que você deve comer, já eu não posso, eu preciso te conhecer. Mas ninguém te conhece tão bem como você mesmo. Então, estudar o seu próprio corpo é muito importante. Ouvir o seu corpo é muito importante. Se você se permitir ouvir o seu corpo, você vai saber o que é bom e o que não é para ele. Segunda coisa, atividade física, exercício físico. Exercício físico libera uma dopamina danada, né? Principalmente musculação, onde tem contração de músculo, de musculatura. E se você não consegue ir para academia, se você não está saindo de casa para se exercitar, não tem problema. Faça o que você pode com as ferramentas que você tem. Quando eu estava nesse processo, sabe o que eu fazia? Eu não saía do meu quarto. Então eu corria em volta da cama, fazia polichinelos no meu quarto, fazia abdominais no meu quarto. E quem via achava que era, né? Tava faltando os parafusos e talvez estivesse mesmo, e que bom. Mas eu, depois de um tempo, deixei de me importar. E aí eu fui fazendo. Quando eu vi, eu já estava caminhando pela casa. Quando eu vi, já estava dando voltas na casa. Depois estava dando voltas no quarteirão e assim fui. Então faça o que você pode com as ferramentas que você tem. O importante é você movimentar o seu corpo. Terceira dica, seu sono é o seu pilar de ouro. Isso eu falo no meu e-book sobre despersonalização, completinho, mastigadinho para você de quem passou por tudo isso. Eu vou deixar o link do e-book na descrição desse vídeo aqui embaixo, tá bom? Mas o sono é o pilar de ouro. Então, você precisa dormir bem. Para você dormir bem, meu amigo, você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Primeiro delas, o celular. O seu celular atrapalha muito o seu sono. Imagina, se começa a escurecer lá fora, isso eu já falei em outro vídeo aqui, hein? Se começa a escurecer lá fora e você tá olhando para a tela do seu celular, o seu corpo não sabe que tá chegando a hora de dormir. Até porque tá claro, né? Então, o cérebro entende que está de dia e não está. Então, você é responsável por comunicar ao seu corpo que está chegando a hora de dormir. Laura, mas é muito difícil, eu trabalho à noite, ou o meu celular é uma fuga porque eu tenho muita ansiedade. É treino. Se você trabalha à noite, use o mínimo de luz na tela possível até que você vá fazendo pequenas mudanças na sua rotina, no seu estilo de vida em outros campos, em outras áreas. Então, na medida que você vai mudando seu estilo de vida em relação à alimentação, seu estilo de vida em relação à atividade física, movimentar o corpo, né? Você já vai ganhando benefícios e vai ficando mais fácil de você sentir sono também, tá? Então, a tela atrapalha e atrapalha muito o seu sono, tá? Então, ir deixando a tela é difícil no começo? É difícil. Para algumas pessoas eu sei que é difícil, mas é um treino, assim como tudo na nossa vida. E o ser humano é adaptável, então você vai se adaptar, você vai se acostumar, você precisa treinar, tá? E uma dica é você pegar um livro e você ler à noite para começar a treinar o seu cérebro a trabalhar no ritmo da leitura. Um chazinho, um fitoterápico também ajuda, né? Uma erva doce, uma melissa, camomila, aí depende de cada corpo, tá bom? Chazinho de louro, de folha de louro, né? Então, depende de cada corpo. Outra coisa que ajuda muito no sono é o sol.
O sol é quem vai te ajudar a liberar melatonina e a noite é quem vai ajudar a sintetizar essa melatonina. Então, tome sol, se exponha ao sol sem protetor solar. A não ser que você vá ficar um dia inteiro debaixo do sol. Aí, protetor solar, ok. 20 minutos de sol, não precisa definitivamente de protetor solar. Você toma solzinho da manhã, toma um solzinho da tarde e se expõe àquele pôr do sol que ajuda muito na produção de melatonina. Se expor à noite também é muito importante. Então, tomar um banho de lua por 20 minutos é essencial para o seu sono. Sua última refeição 2 horas antes de você dormir, tá bom? Difícil para algumas pessoas, talvez, mas possível completamente. Outra coisa que pode ajudar muito é espiritualidade. E espiritualidade não tem nada a ver com religião. Espiritualidade nada mais é do que o conhecimento de si próprio, o entendimento de si próprio. Então, pega aquilo que você acredita, se aprofunda, leia, né? O conhecimento liberta. Então, busque por conhecimento para que você desenvolva autoconhecimento e para que você vá se conectando, resgatando a sua essência. Espiritualidade aplicada é essencial. Você pode aplicar a espiritualidade, por exemplo, com meditação, meditando. A meditação faz com que você se conheça. A meditação te permite acessar partes de você que talvez você nem se lembre que estão sendo coadjuvantes nesse processo que você está vivendo. A meditação te traz para um estado de presença, de calma, né, de entendimento, de esclarecimento, de saber. Somente através da meditação nós podemos ter esse esclarecimento e esse entendimento. E a meditação pode acontecer de muitas formas, mas basicamente é estar presente. Analise a qualidade da sua presença. E para estar presente, primeiro você precisa identificar tudo o que te tira da presença. Bom, é isso. Se eu não respondi alguma dúvida sua, deixa aqui nos comentários, eu gravo um vídeo respondendo, tá bom? Muito obrigada por assistir esse vídeo até o final e até o próximo!